O custo de desenvolver um software é uma fração do custo total de propriedade. É uma pena que boa parte dos projetos de software ignora esse fato. No vídeo de hoje, vamos concluir a nossa série sobre riscos financeiros em projetos de software, falando do terceiro grande risco, ignorar o TCO. TCO é a sigla em inglês para custo total de propriedade. Em um software, o TCO inclui geralmente os custos de desenvolvimento, licenças, implantação, hospedagem, manutenção, suporte, treinamento e evolução, além dos próprios custos operacionais. Ao iniciar o desenvolvimento, você precisa levar em conta todos os outros custos. O software vai passar muito mais tempo sendo mantido do que desenvolvido. Uma decisão que reduza os custos de desenvolvimento, mas aumente os custos de hospedagem, suporte ou manutenção, precisa sempre ser avaliada pensando no custo total ao longo do tempo. Software precisa ser mantido. Os futuros custos totais para a manutenção do software devem ser levados em conta ao iniciar um projeto de desenvolvimento. A maioria dos custos futuros é impactada por decisões tomadas no início do desenvolvimento e é sobre elas que vamos falar hoje. Mas antes, editor, roda a vinheta. O primeiro grande tema ao qual você e sua equipe precisam dar atenção desde o início do projeto é a performance e escalabilidade. É claro que produzir software escalável é um tema super técnico e essa responsabilidade deve ser dos desenvolvedores. Mas são responsabilidades de quem contrata um projeto de software. Escolher fornecedores com conhecimento e experiência comprovada para o desenvolvimento de software de alta performance. Ajudar os desenvolvedores a entender a importância disso e auxiliá-los nas escolhas que terão impacto na futura escalabilidade do software. Não é raro encontrar situações em que decisões de arquitetura e escolhas tecnológicas têm impacto de 10 ou 20 vezes na performance do software que será construído. É preciso avaliar o que isso significa em custos futuros. Se o software terá algumas centenas de usuários e processos que exigem poucos recursos, talvez certas decisões não tenham a menor importância. Há um limite mínimo de custos de infraestrutura abaixo do qual otimizar o software não representa nenhuma redução de custos. Mas se vocês terão dezenas de milhares de usuários, ou se o software terá processos que exigem muitos recursos, faça as contas. Mesmo que o investimento durante o desenvolvimento dobre, pode valer a pena se for para reduzir em 10 vezes os custos de infraestrutura. Outro fator que precisa ser levado em consideração são os custos de licença de software. Mas além desses custos diretos, você precisa avaliar os riscos da dependência de fornecedor. Se um fornecedor aumentar demais os preços na renovação do contrato, há alternativa? Se um fornecedor sair do mercado ou o nível de serviço cair muito, o que vocês vão fazer? Aqui na Vise, de maneira geral, tentamos livrar os nossos clientes de todo o custo de licença e da dependência de fornecedor. Desenvolvemos usando tecnologia aberta e software livre, o que elimina problemas e custos de licenciamento. Mas quando há necessidades específicas em um projeto em que licenciar software pode ser uma boa ideia, estudamos juntos as possibilidades e custos e nos asseguramos de que há boas alternativas caso o cliente tenha problemas com o fornecedor. Além disso, vocês provavelmente vão precisar modificar e estender o software. Infelizmente, é muito comum projetos de desenvolvimento entregarem software no qual nenhum programador tem coragem de mexer depois. Tecnologia pouco conhecida, arquitetura complexa, código mal escrito e difícil de ler, falta de documentação ou de testes automatizados estão entre alguns problemas que tornam quase impossível evoluir ou manter um software. Tem dois pontos muito importantes aqui. O primeiro é a escolha de tecnologia. Algumas equipes de desenvolvimento conseguem resultados impressionantes fazendo escolhas tecnológicas pouco ortodoxas. Não desconsidere essa opção, mas esteja ciente de que se você escolher um fornecedor que usa uma tecnologia que mais ninguém usa, pode ficar preso a esse fornecedor ou a uns poucos,
Ou pode ter que refazer o software no futuro por não encontrar mão de obra capaz de dar continuidade a ele. Você não precisa que os seus fornecedores se limitem à linguagem de programação ou ao framework mais popular do mercado. Isso seria provavelmente uma escolha ruim, por limitar muito as possibilidades dos seus fornecedores. Mas se assegure de que eles escolham ferramentas e tecnologias que possuem mão de obra disponível e um futuro promissor. O segundo ponto importante em relação a modificar e estender o software é o que chamamos de qualidade de código. Software precisa ser construído pensando em manutenção. Deve ser fácil e rápido entender o código, corrigir problemas e acrescentar novas funcionalidades. Novos desenvolvedores que precisarem ser incorporados ao projeto devem conseguir se ambientar e começar a produzir rapidamente. Aqui, precisamos corrigir um engano comum. Sempre ouvimos as pessoas nesse mercado se queixando de falta de documentação. Documentação é importante, mas não é suficiente e de jeito nenhum é o mais importante. Geralmente, o foco na falta de documentação faz as pessoas se desviarem do mais importante: a arquitetura seguida da qualidade de código. É muito mais fácil entender, manter e evoluir software com arquitetura simples e código de qualidade, mesmo que não tenha documentação, do que software complexo, com código ruim, mesmo que tenha ampla documentação. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque ao contratar e iniciar um projeto de software, você deve sim, é claro, pedir aos seus fornecedores para te entregar também documentação do que estão construindo, mas isso está longe de ser suficiente. É bem difícil avaliar isso. Todo fornecedor vai dizer que escreve software fácil de manter. Não existe uma maneira objetiva de avaliar algum tipo de certificação ou requisito que você possa exigir que prove que o seu fornecedor realmente produz software de qualidade. Eu poderia gastar um bom tempo agora falando sobre código legível, testes automatizados e modularização, mas esse é um assunto super técnico, vamos deixá-lo para os programadores. Se você é uma pessoa de negócios e precisa começar um projeto de software, olhe para o histórico dos fornecedores selecionados. Procure empresas cujos projetos anteriores possam servir de referência. Você quer fugir de fornecedores que entregam o software e desaparecem, mesmo que tenham cumprido seus contratos. Procure por fornecedores que têm relacionamento de longo prazo com os seus clientes. Encontre cases de software entregue há pelo menos um ano e que continua em produção, está sendo mantido e evoluído e não se tornou uma dor de cabeça para o cliente. É claro que você deve fazer todo o esforço para otimizar custos de desenvolvimento, mas cuidado para não tomar decisões que podem reduzir custos no curto prazo, mas vão aumentar muito o TCO. Devem ser requisitos performance, escalabilidade, independência de fornecedor, uso de ferramentas e linguagens que possuem ofertas de serviço no mercado, qualidade de código e facilidade de manutenção. Ao tomar qualquer decisão que impacte algum desses requisitos, avalie se a economia compensa realmente os custos futuros. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Quando você dá like, além de ajudar o YouTube a entender que o vídeo é relevante, você também nos ajuda a entender que esse assunto é importante para você. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa o like. Obrigado e até o próximo vídeo.